Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 12. Nós vamos ler do 12 ao 17. Mas hoje a gente vai ler muita Bíblia. A gente vai ter um tempo muito gostoso de muito ensino das Escrituras em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus? João, capítulo 15, versículo 12. Eu estou usando a NAA. Diz assim a palavra de Deus: o meu mandamento é este. Quem que está falando aqui, irmãos? Jesus. Que vocês amem uns assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este. Qual amor, Senhor? De alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que irmãos? Lhe ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, irmãos. Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. 17. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Feche teus olhos, querido. Papai do céu, nós estamos aqui na tua presença. Saber que nós somos seus amigos, Senhor. Não tem maior coisa poderosa do que isso. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu entreguei a minha vida e as Escrituras estão ali para aqueles que são meus amigos. É um prazer ser seu amigo, Senhor. É um prazer caminhar em te conhecer mais. Tem sido um privilégio se tornar cada vez mais maduro pelo conhecimento da vida do Cristo, pela vida em amor uns aos outros. Senhor, muito obrigado por você aqui conosco. Obrigado pelas canções que exaltam e glorificam o teu nome. Que seja mais um momento de edificação uns para com os outros. E que essa série de mensagens uns aos outros possam dar tanto sentido para o nosso estilo de vida, nossa natureza, nosso andar, falar, viver uns para com os outros. Obrigado pela tua presença aqui. Eu preciso de você, Senhor, em todo momento, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor colocou em nosso coração, então, irmãos, essa nova série de mensagens que nós demos início a semana passada, uns aos outros. Esse tema é muito lindo, irmãos. O pastor Cris, semana passada, nos trouxe toda uma introdução do porquê. Eu não vou me apegar muito a trazer muita coisa da pregação do pastor Cris, porque nós temos muito assunto. Estávamos conversando sempre, eu e o pastor Cris, que assim, irmãos, tem muita coisa boa para falar sobre esse primeiro tema que eu vou estar trazendo, sobre amar uns aos outros. Hoje nós vamos nos deter a esse assunto, amar uns aos outros, amem uns aos outros. Nesse texto de João capítulo 15, mais vários textos que nós vamos decorrer nas Escrituras. Mas o Senhor colocou essa série em nosso coração porque nós acreditamos que no desenvolvimento da vida em família, que é a igreja do Senhor, nós precisamos entender esse mandamento mútuo, que é uns aos outros. Nós precisamos entender que para sermos igreja, nós precisamos uns dos outros. Nós vamos entender que para nós termos uma vida saudável em Cristo, sabe aquilo que nós precisamos, irmãos? Uns dos outros. Para que você tenha um casamento saudável, sabe o que você precisa, irmão? Uns aos outros. Para você ter uma vida financeira saudável, sabe o que você precisa, irmãos? Uns aos outros. Toda a nossa vida depende de viver uns aos outros. Com Cristo e com o próximo. E Deus colocou esse desejo em nosso coração de desenvolver cada vez mais em nós essa vida em família. Nós sabemos que é muito difícil esse desenvolvimento da vida em família, principalmente quando nós falamos de uma família que não é a nossa família de sangue. Mas nós vamos entender que nós somos mais que o sangue que corre da veia, porque nós somos a família do sangue de Cristo, que é muito maior do que o sangue que corre na nossa veia. E nesse entendimento, nós queremos trazer no coração dos irmãos esse desejo uns pelos outros. De saber que nós somos dependentes. Irmãos, eu sei que quando nós falamos isso, tem alguns, chega até a arrepiar, irmãos.
Sabia que Deus fez para você, Deus criou você para você ser dependente dele, mas para ser dependente uns dos outros, irmãos? E é nesse lugar que nós queremos levar com tanta leveza, cheio de amor, para que você possa desfrutar ainda mais do que é ter amigos, irmãos. Do que é ter pessoas que você pode contar no momento da aflição. Mas pessoas que você pode contar também no momento da alegria, para que aquele irmão também alegre-se com você. Amém, irmãos? Então, a partir de todo esse entendimento, duas coisas eu queria trazer para nós. Três coisas para trazer para nós. Primeiro, o pastor Cristo trouxe para nós que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tudo que nós fazemos aqui, nós queremos fazer o quê, irmãos? Glorificar o Senhor. Isso também é algo individual, irmãos. Porque eu glorifico a Deus de uma forma e você pode glorificar Ele de outro. Vai muito de quem é você, o seu homem interior. Muitos vêm na igreja e não glorificam a Deus. Muitos vêm na igreja, expressam e glorificam ao Senhor. O que é glorificar ao Senhor? 4 músicas, mãos levantadas, lágrimas escorrendo, irmão. Faz parte disso, mas não só isso. Nós vamos entender que tudo que glorifica ao Senhor é quando nós fazemos a tua vontade em obediência ao Senhor. Como que Deus glorificava, como Jesus glorificava ao Pai? Obedecendo à vontade daquele que o enviou. E nós vamos entender que esse mandamento mútuo que nós falamos uns aos outros é uma ordenança de Deus a nós. E se nós cumprirmos ele, nós estaremos obedientes a ele. Nós seremos uma família mesmo de desfrutar, de obedecer, de glorificar ao Senhor. Amém, querido? Dentro disso, o pastor Cristo falou 2 palavras para trazer sentido para nós. Primeiro, o entendimento de comunhão. Comunhão não é só reunir-se com alguns. Um momento de estar junto, comer alguma coisa juntos. O que é comunhão? Na Bíblia, a palavra no original do grego, koinonia. O que significa isso, pastor? Qualidade de existir em comum. Existir em comum, irmãos. Ter as coisas em comum. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Pensarmos da mesma forma. Gerarmos o mesmo sentimento. Qualidade de existir em comum. Participação mútua, recíproca. Utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Koinonia, comunhão. A partir do entendimento de comunhão que nós vamos conseguir desfrutar ainda mais desses mandamentos mútuos, que é uns aos outros. É gostoso sair comer uma pizza, amém, irmãos? Glória a Deus ou não? Por favor, o dia que você for, me chame, em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, isso é comunhão? Depende. É mais do que um sentar na mesa e partilhar de uma refeição. É quando nós partilhamos a nossa vida uns com os outros. Começa a virar comunhão. Quando nós participamos das alegrias, meu mano, mas das aflições, dos pecados, de algumas coisas que precisam ser tratadas. Comunhão, participar da vida. Nós precisamos entender. E a segunda palavra, mutualidade. O que é isso? Mutualidade é a qualidade ou o estado do que é mútuo. Reciprocidade, permutação, troca. O pastor Cristo trouxe para nós, não é um termo bíblico, mas é um termo que para descrever o dever de cada cristão. Ter um para com o outro, enquanto membros da família de Deus. Reciprocidade, irmãos. É eu em você, você em mim, irmãos. Nós vamos falar sobre amar uns aos outros, mas quero já começar. O Lucas Guimarães, essa semana, me mandou um vídeo do Paulo Borges, falando sobre esse uns aos outros. E ele fala sobre a riqueza e a pobreza uns dos outros. E ele fala ali num termo que todos nós temos riqueza e pobreza. Só que isso não quer dizer que você tem que se manter pobre a vida inteira. Mas quer dizer que a pobreza que está em você está faltando que a riqueza do irmão se encontre em você para que você se torne rico plenamente. Eu falei, como é lindo isso. E ele fala, naquilo que eu tenho em mim, você não tem. O que você tem, eu não tenho. Por isso nós nos completamos, irmãos. Mais uma vez, em nome de Jesus, nós precisamos entender que Deus nos fez diferentes, porque unidos completaremos a vida uns dos outros, irmãos. Em todas as áreas, financeira, emocional, irmãos.
Posso dizer, dentro do meu casamento, já aproveitando minha esposa, que está ali linda, tirando foto de mim. Mas, irmãos, nós somos muito diferentes, eu e a Car, irmãos. Emocionalmente, irmãos do céu. Enquanto chega alguns assuntos em nós, eu e a Camila, bateu um assunto, a Camila já vai pensar no que vai dar errado. E eu já vou pensar no que vai dar certo, irmãos. Então, mas, irmãos, ao olhar humano, fala, nossa, não vai dar certo um relacionamento desse. Porque aí a pessoa quer ter o tempo dela de... E o cara não deixa. Não, porque vai dar certo, você vai ver só. E eu sou desse perfil, irmão. Mas tá doente. Não, mas Deus é bom demais. Deus está preparando esse lugar para... Sabe, tudo eu tento encontrar algo bom nisso aí. Já a Camila, se eu não tomo cuidado, ela já vai. Aí vai pendendo. Aí vai caindo. Aí eu tenho que ir, irmã, calma, levanta em nome de Jesus. Não é isso, Deus está trabalhando. Mas, irmãos, hoje, nesse entendimento da diferença, da multiforme, faz todo sentido porque a Camila é minha esposa e eu sou esposo dela, irmão. Porque ela precisava de alguém para ajudar ela nas necessidades e pobrezas, irmãos. Só que eu também tenho as minhas pobrezas, irmãos. E a Camila vem suprir todas elas. Só que, irmão, falar até esse ponto está tudo bem. Né? Nos casamentos aqui, você sabe como que é, irmãos. O que tem em um, o que não tem no outro. Nós precisamos ser humildes de reconhecer o que não tem na gente, para que a gente possa crescer junto. Mas e quando nós entramos no âmbito do irmão? Que ao olhar nu, não é o meu parente. Irmãos, por quê? É minha esposa. Então assim, né, dentro da Sagrada Escritura e da vida em Cristo, eu não posso mais divorciar. Isso é mandamento de Deus, é poder de Deus, família. Mas o meu irmão, se eu não gostar do que o Lucas fez para mim, o que eu faço? Eu me divorcio dele, irmãos. Que é só meu amigo. Ou não é meu amigo, é meu colega. Só que esse mandamento mútuo que nós vamos tratar de amar uns aos outros, vai além de uma vida conjugal. Vai falar, sabe o que, irmão? Da família de Deus. E a Camila não é somente a família de Deus para mim. Você também é a família de Deus para mim, irmãos. E quando nós olharmos com a ótica do reino, que vai vir até nós e nós já estamos desfrutando, irmãos, a mesma importância que a Camila tem em minha vida, você tem que ter, sabia, irmãos? E é nesse lugar que eu quero adentrar com vocês essa noite. Por isso, o meu desejo é que você esteja um coração aberto, irmãos. Um coração aberto a esse amor de Deus que nós precisamos derramar uns aos outros, irmãos. Irmãos, eu tenho 34 anos de idade, 34 anos dentro da igreja, irmão, caminhando nessa caminhada, irmãos. E você vai aprendendo algumas coisas, irmãos. E nem tudo que você vê, de fato, é ouro, irmãos. Sabia, irmãos? E quando nós vamos conhecendo os irmãos por dentro, irmãos, nós vamos vendo que muitas coisas precisam ser mudadas em nós. Muitas coisas. Nós precisamos servir na rotina da igreja, nos departamentos, ministério de louvor, palavra, professores, diaconia, recepção, tudo isso é muito bom. Mas como que nós estamos fazendo tudo isso? Qual é a nossa motivação em amor para com Deus e para com o próximo? Irmãos, a gente vai ficando mais aleijado, irmãos. E às vezes nem tudo que é bonito, sabia, irmãos? E nós vamos aprender através das Escrituras nessa noite, em nome de Jesus. Então o tema de hoje é o quê? Amem uns aos outros. Amém, querido? E eu li com você João capítulo 15. Mas eu queria que você voltasse comigo, João capítulo 13, que também é um texto base daquilo que eu vou estar falando hoje. 13 e 15. 13 é o versículo 31, Lucas. Por favor, João, capítulo 13, versículo 31 ao 35. Olha o que fala. Então, nós lemos capítulo 15 e nós vamos ler agora o capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus, até o versículo 35. Quando Judas saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado. O que Judas ia fazer a partir de então, irmãos? Entregar, trair quem? O próprio Senhor. É muito sério as Escrituras, irmãos. E ele glorificará imediatamente. 33. Versículo 33. 32, né? Perdão, 32. Desculpa, Lucas. Se Deus for glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E ele o glorificará imediatamente. 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar.
Mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. 34. Eu lhes dou um quê, irmãos? Um novo mandamento. Não só um mandamento, mas um novo mandamento. Qual esse? Que vocês amem uns aos outros. Assim como que, irmãos? Como eu tenho amado a vocês. Que também vocês amem uns aos outros. 35. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus, se tiverem o que, irmãos? Amor uns aos outros. Bem simples, irmãos. Então, irmãos, esses dois textos, João capítulo 13, capítulo 15, fala de um episódio que para mim é um dos mais lindos das Escrituras. Por quê? Eram os últimos momentos que Jesus estava com os seus. E eu gosto de toda a carta que é o final da vida, irmãos. Porque se não tiver muita verdade nisso, irmãos. Me lembro de 2 Timóteo, a última carta do apóstolo Paulo. Quanta vida na carta, irmão. Pronto a morrer, a ser entregue pela igreja, irmãos. Cheio de verdades para o seu amado Timóteo, seu filho e pastor das igrejas também. E agora também nós estamos vendo o último episódio onde Jesus estava com os seus discípulos. A partir do capítulo 18, Jesus ia ser entregue e morto por nós. Amém, irmãos? Mas, irmãos, esse momento é muito lindo, irmãos. Nesse momento, Jesus já não se apresenta mais para o povo como aquele que ia suprir as necessidades dele, como estava acontecendo, como fazendo milagres. Ele estava ali agora com os seus discípulos, irmãos. Com aqueles que partiram de uma vida com ele há 3 anos, de muito aprendizado, irmãos. E nós sabemos os episódios que acontecem. Mas, irmãos, preste bem atenção. Dentro disso aí, Charles Edman diz que agora entramos no capítulo 13 de João, o lugar santo do edifício sagrado desse evangelho, irmãos. Olha que lindo, irmãos. Um lugar poderoso, irmãos, cheio de verdade. Coração de Cristo postado na mesa para os seus discípulos. Como eu gosto desse momento. Como eu tenho amado a mesa, cheia de verdade, de amor, sabe, de sinceridade, sensibilidade. Jesus foi totalmente sincero com ele aqui, mas cheio de sensibilidade com os seus discípulos, que já estavam sofrendo e ainda tentando entender a partida do mestre, onde eles esperavam o mestre que vinha sacar a espada, matar os romanos, e eles iam assumir um lugar de poder, e Jesus veio falar, sabe por que eu vim? Para que vocês amem uns aos outros. Era loucura o que eles estavam vivendo. Eles não tinham o entendimento total das Escrituras como nós temos. Eles estavam perdidos, participando da mesa com a Páscoa, irmãos. E Jesus estava ali de uma forma tão sensível. Olha só o que Hernandes Dias Lopes fala. É a noite em que Jesus é traído. Seu ministério público finda-se. O dia seguinte testemunhará a sua angústia e a sua morte. Ele se recolhe com os 12 a um cenáculo para que eles possam comer a Páscoa, instituir a ceia, seu memorial, revelar aos discípulos seu amor incomparável e prepará-los para a separação que sabe estar próxima. Ele deu aos discípulos um importante mandamento a partir desse encontro. Amem uns aos outros, como eu tenho amado a vocês. A partir dessa verdade, desse lugar maravilhoso, nós vamos trabalhar 4 partes aqui hoje. Primeira parte, o amor aos irmãos não é uma opção para o discípulo de Jesus, mas é uma ordenança, irmãos. Você que quer ser discípulo de Jesus, não pode escolher amar o próximo. É uma ordenança, irmãos. Só que, irmãos, de todo o coração é muito complicado. Por quê? Porque eu não conheço o seu homem interior. E eu não sei até que ponto é verdade ou não esse nosso amor. Mas nós vamos entender que algumas coisas, através do Espírito, revelam esse amor. Coisas básicas da vida ordinária, da vida comum, irmãos. Porque em muito nós esperamos extraordinário, mas o amor uns aos outros são, sabe no que, irmãos? Nos pequenos detalhes, irmãos. E nós vamos partir disso também. Segunda coisa que nós vamos ver, que o amor uns aos outros é um mandamento coletivo. Não é só o pastor Cris que tem que amar vocês. Vocês têm que amar o pastor Cris. E aí você pode falar para mim, tá fácil então, porque o pastor Cris é uma bênção, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ele é uma bênção, irmãos, glória a Deus. Mas o pastor Felipe não é tão fácil assim. Pois bem, é esse que você tem que amar mais, em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Glória a Deus. E o Lucas, então? Os Lucas é uma dificuldade de amar. Vamos amar muito mais ainda. Nós vamos aprender a chegar nesse lugar. O Senhor tem nos ensinado sobre isso. Terceira coisa que nós vamos partir é o quê? Que a referência, a natureza desse amor. Não é qualquer amor, irmãos. É o amor de Cristo, irmãos. E o último, nós vamos falar sobre... A quarta observação é o amor, é o cartão de identificação do cristão. No mundo, nós vamos ser conhecidos quando o quê? Nós amarmos uns aos outros. É a nossa identidade, irmãos. Nós precisamos viver isso, em nome de Jesus. E a partir de então, amar é uma ordem, irmãos. Abra para mim, Lucas, Levíticos capítulo 19, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Mas o quê? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Essa palavra, o meu mandamento, traz em tona uma lei, uma ordenança divina. A partir de então, mais uma vez, deixa que o Espírito Santo de Deus trate no seu coração. Você não pode optar a quem amar, irmãos. É uma ordenança. O Rei da Glória não falou para você: ame alguns, não amem outros. E eu detesto aquela frase, irmãos. E me perdoe se você gosta. Eu tenho que amar a todos, mas eu não preciso gostar de todos. Irmão, para mim, isso é uma covardia, irmãos, de frase. É muito fácil amar a todos, sem saber o que é o amor do Cristo, irmãos. Certeza que nós amamos a todos. Nós vamos ver o que é o amor do Cristo por nós e pela tua igreja. Eu amo a todos, mas eu não preciso gostar de todos. Eu posso gostar de alguns. Aonde nas Escrituras que isso fala, irmãos? Isso é do diabo, irmãos. Todos são o corpo do Cristo. Todos nós, sem exceção, irmãos. Do mais rico ao mais pobre. Do mais intelectual ao mais simples de conhecimento. Todos nós somos o corpo do Cristo. E como eu sempre uso como ilustração, pastor Cris e pastor Letícia está aqui. E eu amo o pastor Cris, mas eu não amo a Letícia. Será que tem como a gente continuar com essa amizade mútua, recíproca? Sendo que o Cris e a Letícia agora são o quê? Uma só carne. Não tem como eu amar ele e não amar ela, irmãos. Pode ser que com ele o amor seja mais fácil, com ela seja um pouco mais sacrificial, mas não tem como, irmãos, eu escolher a quem amar. Por isso que Deus nos dá uma aula, uma escola para nós. Sabe o que é? Nossa família, irmãos. Irmãos. Por isso que você não escolheu o pai que você queria ter. Porque nem todo pai é como Cristo. E sabe o que você como filho tem que fazer, Cristo? Amar o seu pai. Mas ele não presta! Prazer, família. Ame. E aí nós usamos aquela frase: o amigo é a família que nós escolhemos. Ah, Jesus. E sabe o que nós fazemos? Nós amamos mais os amigos do que a nossa própria casa. E posso dar um exemplo bem simples, irmãos, de como nós precisamos, primeiro de tudo, irmãos, olhar para as nossas casas. Porque há um fluxo desse entendimento do amor uns aos outros. Tem que começar aonde, irmãos? Nas nossas casas. Marido, esposa, filhos. Aí você pode falar: mas pastor, aí está fácil. Será que está, irmãos? Que é um exemplo bem simples, irmãos. Como a gente ama, mas às vezes nós temos mais paciência, né? A gente tem mais com o próximo, que é amigo, do que com o próprio. Esse tempo atrás aconteceu um negócio em casa. E o que acontece? Pastor Felipe, todo, sabe, daquele jeito. E eu estou tomando dura deles, porque eu tô começando a gostar de tomar Red Bull, irmãos. E entenda aí, irmãos. Entenda aí, energético, tá, irmãos? Sem mistura, sem nada, só aí. Saiu uns novos agora de melancia, eu amo melancia, irmão. E minha sobrinha fez o errado de mostrar para mim. E eu não tomo toda vez, eu tomo uma vez por semana, às vezes. Só que eu já sou elétrico. Imagine como eu fico, eu quase subo nas paredes de casa, irmão. Camila fica doida comigo. Então imagina, eu, loucão, bati, quebrei um copo, irmão. Pum, trau. Ela já foi me dar aquela dura. Eu olhei para ela: se fosse o Cris, você dava uma dura também ou não? Ela... Eu peguei bem, não peguei, irmãos? Foi bem, não foi? Ela deu aquela... Eu falei: o que você faria? Ela para. Acabou ali, irmão. Acabou a dor. Você vê como que a gente é tão...
compassivo com o próximo, mas dentro da nossa casa nós não somos, irmãos? Você acha que eu queria quebrar o copo, irmãos? É caro, irmãos, não é tão barato. Mas, irmãos, você vê que às vezes nós precisamos começar dentro das nossas casas a avaliar algumas coisas, irmãos. Será que se fosse eu na sua casa e quebrasse um prato tão caro, você ia me dar uma dura na frente do mundo, irmão? Que sou o pastor seu? Ia nada, irmão, já fiz isso na casa do irmão, já. Eu nunca tomei dura. Mas por que nós no marido daí, ou vice-versa, tá? Não quis falar só da esposa, mas por que não aí dá dura, irmão? Pelo amor de Deus, você não toma cuidado. Mas dentro disso, irmãos, esse entendimento de amor, de ordenança, começa nas nossas casas, irmãos. Nós precisamos nos amar. Só que não pode parar aí, irmãos. Nós precisamos avançar nesse amor. Como eu falei, porque senão, irmãos, o colega não é minha família. Então, se ele me trair, eu corto a relação com ele, porque nós temos que colocar a justiça nossa em ação. Mas não é sobre isso que Jesus vem ensinar a nós, irmãos. Não é sobre isso. Mas é uma ordenança a nós, irmãos. E o problema, irmãos, sabe o que acontece, irmãos? Sendo ordenança, nós precisamos praticar com muito amor. Porque se nós não praticarmos, coloca para mim Tiago 4,17, Lucas, por favor. O pastor Cris fala muito sobre isso aqui. Pecado não é só aquilo que você comete, mas é aquilo que você deixa de fazer. E olha o que fala, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está. Eu estou ensinando você algo agora que você vai pecar mais se você não amar. Porque amar é ordenança. E se você não amar uns aos outros de todo o coração, pode ser que você esteja em pecado, irmãos. Sabia ou não? E aí a bomba é nossa agora, não é só minha. Nem do pastor Cris, como pastores da igreja. Porque não é um dever de um pastor só amar o próximo. É da igreja do Senhor. Que por sinal, somos o mesmo corpo. Somos a mesma noiva e o mesmo templo de Deus, irmãos. Entenda isso em nome de Jesus. Ame uns aos outros. Nós vamos aprofundar mais. Mateus 22:34. Quantos estão entendendo? Diz um amém, irmãos. Olha só o que fala. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, no mesmo peso, a mesma ordenança, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Sabia que, meus irmãos, o amor cumpre a lei? E o que é a lei, irmãos? Quando nós olhamos toda a lei vindo a partir de Moisés, colocando em ordem todas as coisas, de fato a lei coloca em ordem um povo que está perdido e totalmente andando de forma qualquer. Mas eu olho a lei de Deus de uma outra forma. Lei revela santidade, irmãos. A lei de Deus vem revelar santidade a nós. Um padrão de um homem do reino. Nós entendemos que nas Escrituras, Deus, o propósito de Deus é o quê? Habitar entre os homens. E Ele está sempre tentando colocar um padrão de reino, de pessoa, a partir de enviar seu Filho e Ele ser o reino de Deus a nós. Porque a palavra de Deus fala que o reino já chegou quando Jesus estava aqui. Porque o padrão do reino estava em Cristo. Mas as leis revelam a santidade de Deus. Irmãos, e o amor cumpre as leis, irmãos. Não matarás, não adulterarás. Se você ama o próximo, como Cristo amou, você nunca vai descumprir a lei. Porque você hoje já vê o irmão, não como um objeto de você não fazer mal para ele, mas alguém de você amar e se dobrar e viver por ele, irmãos. Amor. O amor cumpre a lei. Olha o que o apóstolo Paulo vem falar em Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo 13, 8 ao 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os. Pois quem ama o próximo cumpre a lei.
Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Nós precisamos entender que para nós cumprirmos a lei, nós precisamos amar a Deus e o próximo, irmãos. Lembra da passagem do jovem rico, irmãos? Mais uma vez. Nós sabemos que quando Jesus pergunta, ele pergunta: o que eu devo fazer para alcançar o Senhor, ter a vida eterna? Ele fala assim: ó, cumpre os meus mandamentos. Está falando sobre leis. E o que ele fala? Já cumpro desde pequeno. Só que a lei se resume, sabe no que, irmãos? Amor a Deus e amor ao próximo. E aí Jesus se oferece para amar ele. Ele fala: então vem. Larga tudo que você tem e vem cumprir o amor e a lei. E sabe o que ele fala? Não dá, Senhor, para te amar mais do que as riquezas. Não dá. Nós precisamos nos permitir amar, irmãos. Amar uns aos outros. Em nome do Senhor Jesus. Porque a partir de então estamos cumprindo a lei de Deus. João capítulo 13, versículo 13, 34. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Irmãos, quando a gente avalia esse texto, um novo mandamento. Quando nós olhamos em Levítico, capítulo 19, versículo 18, já fala que nós precisamos amar uns aos outros como a si mesmo. Mas por que João traz esse senso em Cristo de amor, um novo mandamento nos dou? Nós sabemos que nós precisamos amar. A palavra grega, ágape, olha só, irmãos, que ele utiliza para se referir a essa atitude, comunica a ideia de um tipo de amor previamente desconhecido e de uma qualidade diferente. A nova qualidade do amor que Cristo ordenava parece que consiste no fato que devemos amar assim como Cristo nos tem amado. Quando nós olhamos no passado, Êxodo, não precisa abrir, capítulo 20, versículo 13, vem falar um pouco sobre essas ações que nós temos contra o próximo. E muitas vezes nós avaliamos o Velho Testamento como um amor, porque para não causar algo em alguém. Mas a partir da vida em Cristo, amor não é só causar um mal em alguém. Quando Ele nos pede para amar como Ele amou, irmãos, mais mal que nós fizemos para Jesus, irmãos, não tem igual. E mesmo assim, Ele se entregou por amor a nós. Amor não é só fazer mal. Jesus não fez mal a ninguém, amém, irmãos? Mas Ele entendia que amor é muito mais do que não fazer mal. É fazer muito bem, irmão. Para quem? Para o pastor, irmãos? Para todos que são membros da família de Deus. Irmãos, e permita que a obra do Espírito entre em você e faça sentido. Pastor, parece fácil. Não é fácil, eu sei, irmãos. Mas nós precisamos entender que se todos nós partimos do mesmo princípio e nos entregarmos a isso, vai ficar fácil amar uns aos outros. Se todos nós entendermos, e agora falando, que nesse novo mandamento, ele aponta para um mandamento que tem um modelo e referencial, vai ficar mais fácil amar uns aos outros. Porque nós devemos amar de qualquer forma, irmãos? Qual é o modelo de amor? Cristo, irmãos. E alguém aqui tem dificuldade em amar Jesus, irmãos? Alguém aqui tem dificuldade em amar Jesus? É difícil você amar Jesus? Ele não é um bom pai, amém? Ele é um bom amigo, amém, irmãos? Ele se entregou na cruz e no Calvário para ter uma grande família para Ele, amém, irmãos? Será que é difícil amar esse Jesus, irmãos? Lógico que não, irmãos. Mas como que nós concretizamos esse amor? Quando o que, irmãos? Amamos uns aos outros. E eu estava analisando, sabe quantas vezes o termo amem uns aos outros tem na Bíblia, irmãos? 9 vezes.
o termo, a palavra, o sentido, amem uns aos outros. Uma vez, Paulo fala no livro de Romanos. Uma vez, Pedro usa na primeira carta de Pedro. 7 vezes, João escreve sobre isso. Quem que era João, irmãos? Eu falei, Jesus, faz todo sentido. Quem que era João, irmãos? O discípulo muito amado. Aquele que, estudando as Escrituras, aparenta ser o discípulo que ficava o quê? Mais próximo do Mestre. Aquele em Pão colocou sua cabeça no peito de Jesus para saber quem ia trair, irmãos. Esse lugar de colocar a cabeça no ombro, sabe o que fala, irmãos? Intimidade. Alguém que tinha acesso com o rei ao ponto de se declinar. Fala, mas quem é? João, um discípulo, pescador, que antes de conhecer Jesus, firme, um judeu firme, filhos do trovão, o cara que não amava os samaritanos, um cara fiel ao judaísmo, irmãos, que a partir de conhecer a Jesus, é aquele que mais fala sobre amar uns aos outros. É muito louco isso, irmão. Quer crescer em amor, irmãos? Seja o amigo íntimo de Jesus, irmãos. É isso que tem faltado para nós, irmãos. Sermos uma igreja que tem coragem de amar uns aos outros. Sabe o quê? Ser mais íntimo de Jesus. Conhecer mais Jesus. Pastor, eu sou o íntimo de Jesus. Quanto tempo você passa com Ele, irmãos? Quem ganha? Quem ganha, irmãos? As Escrituras, a oração ou os aplicativos do celular, irmãos? Irmãos, é uma dura bem suave, tá, irmãos? Para mim, começa comigo, irmão. Imagina eu escrevendo isso aqui, irmão. Era a lágrima que não caía mais. Fiquei analisando. Esse João entendeu. Irmãos, todos os discípulos de Jesus, quando você vai estudar, tem uma morte, irmão. É um que é faca, cabeça decapitada, é o outro de cruz. E como que João morreu, irmãos? Você vai tentar procurar de várias formas, irmãos. Mas uma coisa é fato. Poucos acreditam que foi a espada. Cruz. Muitos acreditam que foi na sua velhice, cuidando da igreja em Éfeso. Irmãos, parece besteira, irmãos. Jesus não tem filho predileto. Mas parece que Jesus guardou muito bem João, irmãos. Enquanto ele foi jogado numa ilha, todo mundo esperando que ele ficasse isolado. Imagina, irmão, eu numa ilha sozinho. Era 3 dias, irmão. Já era. Não tinha ninguém para falar, não. Eu estava perdido, irmão. O Wilson, tem que fazer uma bola para falar, irmão. Pegar um coco e fazer alguém lá para falar comigo. Mas, irmão, brincadeiras à parte, irmão. O pessoal joga João lá, irmão, para morrer naquela ilha. E para onde que João vai? Só para os lugares celestiais, irmãos. Receber a revelação de Apocalipse, irmãos. Ele viu tantas coisas. Sabe quem? O amigo de Jesus, irmão. Que massa isso, irmão. Como a Bíblia é demais, irmãos. Aquele que escreveu por muito, amem uns aos outros. No final nós vamos terminar em 1 João. Irmãos, ele vem falar sobre amor, ele fala sobre amor, ele fala sobre amor. Aquele que fluía amor, irmãos. Como nós falamos, irmãos, nós já estamos caminhando. Além de ser uma ordenança, amor é uma ordem para todos, irmãos. Abra comigo, Romanos, capítulo 12, versículo 10. Amem uns aos outros com amor. Amem uns aos outros com amor. Quanto à honra, deem sempre preferência a outros, irmãos. O termo grego Filadélfia significa amor fraternal. Filos, amor. Adelphos, irmão. Paulo comparava o amor entre os cristãos ao amor de uma família. O termo irmão ou irmãos, adelphos, aparece a cerca de 220 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido literal é aquele que é do ventre, irmãos. Do mesmo ventre. Sabe o que o Paulo vem falar? Amem com um amor fraternal. Um amor de irmãos
de ventre, irmãos. E nós já compartilhamos aqui, mais uma vez, eu trago a memória novamente. Eu tenho minha irmã, Daniela, mais velha que eu, irmãos. Eu tenho 34, ela tem 38, mãe da Bia. Irmãos, nós já brigamos várias vezes. E eu sempre era o bonzinho da história quando eu era mais novo. Ela que era a maldosa. Irmãos, eu já briguei muitas vezes com ela, mas eu deixei de ser irmão dela, irmãos. Nunca, nós se amamos, irmãos. Também totalmente diferente uns dos outros, eu e minha irmã. O oposto, né? Um se completa. Ela toda dócil, delicada. E eu, às vezes, todo ogro, sabe, irmão? E ela tem que me ajudar nessa delicadeza. Mas ela também é um pouquinho igual a Camila, meio, sabe, irmão? Quando dá um problema, irmão. E eu tenho que... Vamos, Dani, em nome de Jesus! Eita, glória! Mas sabe, irmãos... Mas eu já briguei muitas vezes, já mordeu, irmão. Já. Aí, quando minha mãe descia o corno em mim, ela dava risada. Mas quando ela apanhava, eu chorava de ver ela apanhando, irmãos. Olha como que é a situação. Eu era o bobinho, irmão, não tem jeito. Faz parte. Mais novo, né, irmãos? Mas, irmão, mesmo assim, ela nunca deixou de ser minha irmã. Eu amo a minha irmã, oro pela minha irmã. Mas, irmãos, por que o irmão do nosso lado não é assim, irmãos? E o Senhor vem ensinar sobre esse amor fraternal, irmãos. O amor do irmão, do ventre. Irmãos, é a ordenança para todos nós. Eu sei, Lucas, que é fácil eu amar você. E é meio difícil você me amar, mas você vai ter que me amar. Não tem jeito. Né? Nos pensamentos do louvor, de como vai fazer o ensaio. Nós somos diferentes, não tem problema. Mas nós vamos se amar e vai dar certo, irmão. Irmão, você acha que nós não discutimos aqui por causa das coisas, irmão? Eu sento com a Lei com a Jéssica, né? Você acha que tudo é assim, tão cheio de graça, irmão? Mas, irmão, sabe o que é? Nós se amamos, irmão. Por isso que dá certo. Rodolfo e Aline, quantas mesas suaves que a gente teve, né, irmãos? De muita discussão, eu não gosto de você, você também não gosta de mim, mas nós se amamos em Cristo, vamos se amar mais agora. Mas você acha que não, irmãos? Senta na minha mesa que você vai ver, irmãos. Principalmente se der trabalho, irmão. Nossa, é o que nós mais gostamos. Essa mesa de amar, irmão. Mesmo chamando atenção, mas sendo bom demais. E eu tô madura também, é verdade, eu estou errado, me perdoa, vamos para cima. Nós precisamos entender esse amor de irmão e nos amar mesmo. Irmão. Só que para isso, sabe o que nós precisamos, irmão? Se conhecer. Sabe por que às vezes nós não amamos como amor fraternal? Porque nós não conhecemos as aflições dos outros. Sabe por que Jesus nos amou? Porque Ele nos conhece, irmãos. Sabe por que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, assumindo o lugar que era meu? Porque Ele me conhece. Salmo 103, se eu não me engano, versículo 10, fala que nós somos pó. E Ele conhece. Eu não sei se é isso. Se eu colocar e estiver errado, não coloque, brincadeira. Eu sei que é Salmo 103, eu não lembro qual é o versículo. Ele sabe do pó que nós viemos, irmãos. Ele veio sarar e curar nossas transgressões, irmãos. Sabe por que Ele veio fazer isso? Como uma ovelha muda. Foi para o matadouro, morreu em nosso lugar, seu rosto foi totalmente transfigurado. As pessoas não conseguiam olhar para a face de Jesus, irmãos. Isaías fala isso para nós. Sabe por quê? Porque Ele nos conhece. Sabe por que às vezes nós não amamos e não nos compadecemos uns com os outros? Porque nós não nos conhecemos, irmãos. Nós precisamos nos conhecer mais, como membros da família de Deus, irmãos. E nós temos um leve desejo de julgar e ser juiz, irmãos. Mas aquele irmão não me... mas aquela irmã não me... E você sabe qual é a vida desse irmão? Irmão, hoje eu conheço algumas mesas aqui, irmãos. E eu também tinha esse olhar de, mas por que esse irmão é assim? Mas por que ele não entrega nos departamentos? Por que não cumpre as escalas? Sabe por quê, irmão? Porque tem um ser humano por trás de quem cumpre as escalas, irmãos. E nós precisamos conhecer as necessidades uns dos outros. Nós precisamos nos misturar nos problemas uns dos outros. E teve alguns irmãos que a partir de eu conhecer, sabe o que eu fiz, irmão? Me silenciei, irmãos. Porque eu estava errado, irmãos. Tem muitos irmãos que precisam ser entendidos e conhecidos. Tem muito que precisa de um chacoalhão, não é mesmo, irmãos? Mas tem muitos que precisam ser conhecidos, irmãos. Poderia ficar no capítulo 12 de Romanos, irmãos. Eu só vou passar. Nesse capítulo 12, né, é muito interessante porque o Senhor vem corrigir o amor para com Deus e nós mesmos, para os nossos irmãos e para os nossos inimigos. Pode ler o capítulo 12 inteiro. Ele começa falando, transforme a vossa mente.
Não se molde no padrão desse mundo. Transforma, vocês sabem, o pastor Cris explicou esses dias, versículo 1 e 2. Lembra disso? Nós temos que ser um sacrifício vivo no culto, ter um culto racional. Por que ele vem falar tudo isso? Porque ele fala assim, porque agora eu quero mudar a sua forma de cultuar. Sabe como? Primeiro, amando a mim, da forma correta. Depois, amando a si mesmo, de forma correta. Depois, amando ao próximo, de forma correta. E no final, amando os seus inimigos também. E aí, John Stott, um homem que tem pouco conhecido, fala sobre 12 ingredientes. Eu não vou me gastar, só vou falar quais são. E todos eles fazem parte do capítulo 12. Primeiro, ele fala sobre sinceridade. Que um dos ingredientes do amor uns para com os outros é sinceridade. E ele começa no capítulo 12, versículo 9a. Amem um amor sem hipocrisia. Alguns sem fingimento. Fala sobre ser sincero. Mas eu quero corrigir algo aqui para nós. Nós estamos vivendo o mundo, e Paulo Borges fala isso, e nós falamos muito aqui, nós pastores, diaconia, sobre o quê? Nós estamos vivendo um tempo de muita sinceridade. É bom ou é ruim, irmãos? O que vocês acham? Bom? Só que até um certo ponto, sinceridade pode matar o próximo, irmãos. E aí Paulo Borges, de uma forma tão sábia, ele fala que toda sinceridade antes tem que passar por um filtro. Sensibilidade, irmãos. Porque se eu não for sensível, eu posso matar o Daniel. Com a minha fala. Tiago fala que a mesma boca que abençoa, ela faz o quê? Amaldiçoa. Então, se eu não for sensível e cheio de amor fraternal com o Dani, eu posso acabar com ele sendo sincero. E aí o que eu faço? Mas pastor, mas é uma repreensão. Você precisa fazer isso no Dani. Sabe o que você faz? Você morre na cruz. Você se coloca no lugar do irmão e vai através das escrituras e senta com ele para amar ele, irmãos. E para ganhar o irmão na mesa. Mesmo que seja para repreensão. Sensibilidade, irmãos. Eu, como um bom sanguíneo, teve uma época que eu era muito sincero. E eu não me importava se você gostava ou não. Se eu fosse pastor há 10 anos atrás, essa igreja tinha 5 pessoas. Só tem bastante hoje porque o Cristo também faz parte comigo. Senão capaz que não tinha. Irmão, sabe por quê? Porque eu era o cara que não media para falar. E se você não gostasse, você ia falar, problema é seu, irmãos. E se você fosse daquele que causasse o problema, eu era mais faca na caveira ainda, irmão. No extremo, irmãos. Mas sabe o que você tem que fazer? Cruz. Morre. 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 Irmão, você não faz ideia quanto eu morri, irmãos. Teve uns irmãos que testou minha vida, irmãos. Mas testou de fazer mal para mim e para minha esposa, irmãos. E eu morri na cruz para amar esse irmão. E eu tenho saudade dele até hoje, irmão. Por incrível que pareça. Porque eu entendi a cruz de Cristo, irmão. É um miserável que precisa do amor de Cristo, irmãos. Tenho saudade, irmão, desses irmãos. Saudade mesmo. E quem me conhece no meu profundo sabe que é verdade, irmãos. Irmãos perdidos que não sabem o que é a cruz de Cristo, irmãos. Perdidos. Então nós precisamos ser sinceros, mas precisamos ser sensíveis, irmãos, uns com os outros. Outra coisa que John Stott vem falar, no mesmo versículo 9, nós precisamos ter discernimento para amar uns aos outros. Detestai o mal, apegando-se aos bens. Terceiro, afeição. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Versículo 10. Eu vou passar, irmãos, poderia gastar tempo aqui, mas o tempo não nos permite hoje. Ele fala sobre honra. O amor precisa ter honra. Versículo 10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Entusiasmo, versículo 11, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Pacientes, nós precisamos, é um ingrediente do amor. Generosidade, tudo isso, do versículo 10 ao diante de Romanos, irmãos. Hospitalidade, sermos hospitaleiros. E o Cris deu exemplo aqui mais uma vez, eu reforço, como os baianos nos ensinam a ser hospitaleiros, irmãos. Como os pais dos Lucas, mesmo não cristãos como nós, nos ensinaram o que é ser hospitaleiro, cheio de amor em receber, irmãos. Eu e o Cris parecia 2, irmãos, reis na casa, irmãos. E por ser pastores, nos respeitaram muito mais, irmãos, com as nossas esposas, nossos filhos. Irmãos, mas eu comi de tudo que você pensar, irmão. Passeei. Irmão, mas tanto carinho, irmãos. Tem hora que eu estava na piscina, ela trazia o camarão na borda da piscina para nós, irmão. Vida de rei, irmão. Aí, pastor, que benção, né? Que gostoso. Vem passar um ano sendo pastor, né? Foi uma semana de glória, irmão, para nós aqui. Agora é a luta, irmão, que vem. Acabou o camarão, é só os irmãos agora. Nós os irmãos. Até rimou, né, irmãos? Irmãos, hospitalidade nós precisamos aprender uns com os outros.
irmãos, boa vontade, versículo 14, simpatia, harmonia e humildade. São alguns dos ingredientes para que a gente possa viver em amor uns com os outros. John Stott fala isso, irmãos. Romanos 5:5. Como que nós vamos amar assim? Olha o que Paulo fala, irmãos. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por quem, irmãos? Que nos foi dado. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Por quem? Quer amar como Cristo amou? Quer, irmãos? Entenda, seja cheio do Espírito Santo. Assim como aquela mulher no poço, que partiu de uma água que ela não ia voltar a ter sede mais. E como o Rodolfo ministrou em nossos corações. Ela encontrou uma água que saciou ela para a vida eterna, irmãos. Ela encontrou a obra do Cristo, uma prostituta, irmãos, que se tornou missionária e pregou o evangelho de Deus, do reino. A palavra de Deus fala que muitos samaritanos vieram ao encontro de Jesus. Sabe por quem? Por causa do testemunho da prostituta que encontrou a água viva. E o que mais me encanta de Jesus é que ele não precisava passar por lá. Mas por amor a uma prostituta samaritana, irmãos, ele mudou sua rota. No Google Maps de Jesus dava um outro caminho. E os discípulos, pai, bora que é mais rápido. Jesus falou, não. Eu tenho um encontro com alguém. Alguém precisa tomar da água da vida eterna. Alguém precisa ser cheio do Espírito. Como que nós vamos amar? Sendo cheio do Espírito Santo, irmãos. Quer ajuda? Espírito Santo. Quer ajuda? Espírito Santo. Nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos buscar o Espírito. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Dão glória a Deus, irmãos. Sabe de quem depende isso aí, irmãos? De quem, irmãos? Isso aí. Não depende de mim somente. O Lucas está aqui, dedilhando violão. E eu sou apaixonado, irmão. Se deixar, eu começo a cantar aqui, né? Fica aqui, irmãos. E eu fico horas, viu? Horas. A Camila sabe que eu pego o violão no meu quarto, em casa, e eu fico ali, irmãos. Aí o bem entra e me atrapalha. E eu falo, sai em nome de Jesus. E quando eu tô sabe, Dorf, naquele lugar, ele entra, papai. E eu falo, é o amor, ele me quer. É o filho que quer o pai. Sabia, irmãos? É o filho que quer participar do lugar com o pai, irmão. Eu falei, vem, filho. Aí ele pega e já dá a nota toda na mão. Eu falo, glória a Deus. É esse som que é gostoso, do filho que quer participar do lugar do pai, irmãos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos ter tempo para isso. Buscar isso. Me lembro de um testemunho, irmão. Eu preciso falar isso, irmão. Brunão Morado estava num podcast com o Douglas, falando sobre essa questão da vida de um músico e tal. E olha como é interessante. E assim, o Morada de um tempo para cá estourou, irmãos, né? Eu gosto muito, né? E os caras agenda de segunda a segunda, aí bora e vai para todo lugar no mundo, fora do Brasil. Só que o Brunão falou que um dia ele estava numa ministração num lugar que a Nívia Soares estava lá. E, irmão, pensa numa mulher poderosa, essa mulher, irmãos. E aí, eles estavam conversando na mesa e ele expôs essa conversa nesse podcast. E ele falou assim que a Nívia olhou para ele e falou, sabe, Bruno, eu não consigo entender esses ministros. Falou, que estão com a agenda lotadas de segunda a segunda. E ele ali, irmãos, e ele contando. E ele com a agenda a milhão. Aí falou, quando esses ministros de Deus têm tempo para receber de Jesus? Irmãos. Aí falou, vai chegar uma hora que não vai ter o que dar mais. E aí é o que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo gospel perdido. Não tem mais o que dar. As pessoas só querem. Estão esgotadas. Casamentos destruídos. Pastores divorciando. Mulheres e pastores se matando. Sabe por quê? Porque não tem lugar onde recebe. Só se entrega, só quer fazer. E o Brunão falou que a partir daquele dia, ele chamou a banda dele e falou, não dá mais. E eles mudaram a agenda dele, irmão. Essa é uma mulher poderosa, irmão. Que tem há quantos anos de caminhada isso?
Muitos anos, irmão. Uma mulher, o Lucas falou que numa conferência que ele foi, né, Lucas? Que ele foi lá da Nívia Soares, lá na Lagoinha. Ele falou que teve um exato momento que estavam tendo um lugar, um momento de adoração. E na hora que olha, cadê a Nívia? Ela deitada no chão, chorando, quietinha ali. Mas está explicado, irmãos. Qual é a nossa fome e sede, irmãos? Irmãos, só que nós precisamos amar uns aos outros, é ordenança. Só que nós só vamos amar se nós termos o Espírito Santo. E se nós não buscarmos, Dorfo, nós não amamos e nós pecamos, porque nós não estamos cumprindo a bondade que Deus quer. Está vendo que é muito mais do que amar? Sabe o que é? É ser cheio, transbordante do Espírito. E nós vamos, sabe aonde, irmãos? Que eu já estou terminando. Na raiz do nosso problema. Na nossa vida particular com Cristo, irmãos. Pastor, mas é simples, é simples. E por que não está rolando, irmãos? E aí, irmãos, com todo o meu coração, me perdoe abrir mais meu coração para os irmãos, mas eu preciso. Porque muitas das vezes, o momento da adoração com música aqui na igreja, parece que todo mundo está morrendo, irmãos. Ou só eu que reparei isso, irmãos. E não é duro, irmãos. Não é duro. Calma, irmãos. Não estou falando sobre um ministro ou outro ministro. Não é sobre isso. Não é porque o Lucas tem mais poder que o Rodolfo. Não é. Há um pouco de lugar de entrega, irmãos. Que cada um precisa encontrar seu lugar através do Espírito. Mas por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos dependentes que o ministro de adoração leve você para esse lugar, onde você já era para estar nele, você vir para compartilhar desse lugar, irmãos. A raiz do problema está aí, irmãos. E aí, se você vive esse lugar, quando você chega, sabe o que você faz? Você transborda esse lugar. Só que sabe o que eu estou esperando? O ministro me encher. E não é papel meu disso. Sabe o papel de quem que é? Do Espírito Santo. Aonde? Começando em casa, irmãos. E aí, nós não conseguimos amar o pai e a mãe, ou o marido e a esposa. Por quê? Porque a gente não busca em casa, irmãos. E aí, a gente até canta aqui, irmãos, ó. Glória a Deus, aleluia. Mas não serve em casa. A esposa. Aí o maridão trabalha, a esposa também, e me permite entrar nesse lugar. E nem estava aqui, porque o Cristo também está acompanhando a pregação, nós temos esboço junto. Mas permite entrar nesse lugar. E aí o maridão trabalha, a esposa também, e o cara não faz nada para ajudar a esposa, e quer vir aqui, ó. Só aqui, ó. Ah, irmãos. E vice-versa, estou falando dos dois. É o homem sem Cristo, irmãos. E aí o pastor quer vir aqui, irmãos, e minha esposa está aqui. E como eu queria que ela pegasse o microfone uma vez, ou a minha ou a do Cristo, para falar um pouco sobre a vida em família e a vida comum. Porque pode ser que dela saia muita coisa que eu e o Cristo não conseguem passar. Vai chegar esse dia, irmãos, em nome de Jesus. Mas sabe, irmãos, e aí o pastor chega aqui, é bonito. Nossa, da hora, a roupinha legal, como os caras zoam eu aqui, pastor da calça apertada, irmãos. É esse negócio da zoa, gente. Nem respeita na hora de pastor, vai ver só. E aí deixa eles falando, vai orar para cair fogo do céu. Cadê? Irmãos, beleza, é bonito, irmão, fala legal, o violãozinho tá fazendo um clima para nós aqui, tá dando um lugar, né, irmão? Que top, irmão. Só que daí chega em casa, irmão, é um monstro para Camila. É, irmão. E aí não cuida do bem. E aí ministra para os irmãos, né? E eu brinco, né? Eu vi, não, você brinca, nossa, pastor, como eu gosto de ouvir você ministrar louvor. E aí em casa não ministra para o bem, nem para Camila. E acho que, nossa, vai chegar aqui. Vou mudar o mundo, ó. Que top, irmãos. Nós precisamos. Por isso que eu falo que hoje, irmão, nem tudo que é ouro, irmãos. E entenda, eu não estou dando dura, não, irmãos. Eu só quero levar você, você, a Camila, o Cris, todo mundo aqui, diaconia, para esse mesmo lugar em Cristo, irmãos. Amem uns aos outros, irmãos. Como? Como que nós vamos fazer isso? Como nós vamos conseguir fazer isso? Se nós formos o quê? Cheios do Espírito Santo. Transbordante, irmãos. Transbordante. Abra para mim, eu estou finalizando. Ministério Louvor, pode subir aqui. Vai demorar uns 10 minutinhos, mas pode subir. 1 João, capítulo 4, versículo 7. 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Diz um amém, irmãos. Amém. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí, como eu falei mais uma vez, João, falando e ensinando sobre o amor. E além dos mandamentos, ele vem falar que esse amor
procede de Deus. Porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus, irmãos. Nós precisamos entender que tudo que fala de amor procede de alguém. E esse alguém é o Senhor. E ele tem uma procedência, esse amor fraternal, esse amor de Deus. Esse amor que nós precisamos compreender e entender. Esse amor que nos constrange, nos leva a entender mais a cruz de Cristo e o plano de salvação. Nós precisamos entender que há um modelo de amor, e esse amor vem da procedência ao Senhor. Mas olha o que fala, irmãos. Vá para mim, versículo 19 do capítulo 4. E eu estou concluindo. Antes de eu ler, olha o que Simon, um grande teólogo, fala. Ele diz que a razão pelo qual o amor e o medo são mutuamente excludentes é porque o medo está relacionado ao castigo. Olha só, irmão, o que nós vamos falar. No amor perfeito, em maduro, não existe a ideia de castigo. O medo do castigo vindouro já é uma punição. O crente, porém, que vive em íntima comunhão com Deus, está livre do medo do castigo. Ele sabe que Deus castigou Jesus Cristo em seu lugar, na cruz do Calvário. Assim, Deus não pune o crente, pois de outro modo a obra de Cristo seria incompleta. Deus corre e disciplina, mas não castiga os seus filhos. Por quê? Versículo 9, porque nós amamos, porque Ele fez o quê, irmãos? Nos amou primeiro. E por muitas vezes nós temos medo de amar, por medo do castigo. Mas a própria palavra de Deus vem ensinar que Ele levou sobre si o castigo. E Ele, como um pai, só ama, corrige aqueles que amam. Por isso que a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor faz o quê? Lança fora. Porque nós não precisamos ter mais medo, irmãos. Já há um lugar preparado para a igreja do Senhor, amém, irmãos? O Filho dele, através da cruz, nos deu esse acesso, irmãos. Mas o que nós precisamos fazer agora? Amar. Amar. Olha só, irmãos, o que fala versículo 20. Continua para mim, Lucas. 4:20. Se alguém disser, e eu vou terminar aqui, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é o que, irmãos? Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem o quê? Não vê. Olha só, irmão, é impossível amar ao Deus invisível sem amar o irmão visível, irmãos. Não há amor no plano vertical quando não há amor no plano horizontal, irmãos. Mas eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão. A palavra de Deus vem falar que nós somos mentirosos, irmãos. É sério, irmãos. Olha aonde João foi tocar para explicar sobre esse amor, irmãos. Mas ele me traiu! Na noite em que Jesus foi traído, o que ele fez, irmão? Pegou o pão. Nós precisamos aprender com Jesus, irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros, irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros. Até aqui, irmãos, foi teoria, amém, irmãos? Que nem eu falei, irmão, tem muito assunto, irmãos. Mas a gente quer honrar o Senhor com a hora. Mas eu queria que você prestasse atenção em mim mais uns minutos. Até aqui foi teoria, irmãos. A palavra de Deus, o Evangelho, é muito bom. Só que o amor de Deus tem que o quê? Ser através de ação, irmãos. Ação. Assim como as obras sem fé é morta, o amor sem ação não é amor, irmãos. E eu queria convidar você a avaliar a ação que você está tendo em amor ao próximo, irmãos. Lembrando que nós só vamos conseguir amar o próximo a partir da obra do Espírito Santo. A partir da obra do Espírito Santo, nós vamos aprender o que é o amor fraternal. Nós vamos obedecer ao Senhor. Vamos viver uma vida plena uns com os outros. Mas se eu não buscar e ter uma vida em Cristo, uma vida através do Espírito, nós não vamos conseguir amar como Ele tem nos ensinado. Nós vamos deixar de amar. E, meus irmãos, quando nós não fazemos o que devemos fazer, nós estamos pecando, irmão. Aonde nós queremos levar você a entender a reciprocidade, irmãos? Mas, pastor, eu tenho sido amado, mas não tenho recebido amor.
Continua amando, irmãos. Até quando? Até quando a obra do Cristo entrar na vida do irmão e ele começar a viver o que nós estamos vivendo, irmãos. Sabe quem está perdendo, irmãos? É quem não ama, irmãos. Sabe quem está perdendo, irmão? É quem não tem participado da vida com Cristo. E eu me recordo, irmãos, daquela parábola que Jesus fala sobre os trabalhadores. Aquele que chegou de manhãzinha para trabalhar e recebeu um salário, irmãos. Só que daí, se é 4:30 da tarde, chegou o Dani. E aí na hora que o patrão foi pagar, ele recebeu o mesmo salário que eu cheguei às 8. E aí o que é justo? Não pode ser justo isso, irmãos. E eu por muito tempo olhei e falei, mas peraí, não faz sentido isso. Eu entrei às 8 da manhã, tô cansado, roupa suja, ganhei um salário. O Dani chegou 4:30, nem deu tempo para sujar a roupa e ganhou o mesmo salário. Primeira coisa que nós aprendemos, irmãos. Irmãos, infeliz foi o Dani, que passou só meia hora com Cristo trabalhando. Eu estou desde a manhã desfrutando dessa vida com Ele, irmãos. Quando nós não amamos, meu irmão, nós estamos perdendo o tempo de ser uma família, irmãos. Irmãos, não é sobre o salário, é sobre participar da vida com aquele que é tudo que nós podemos ter. E se nós não amamos esperando o outro amar, nós estamos perdendo de viver o real propósito da nossa vocação, que é amar uns aos outros, irmãos. Por isso, ame sem esperar amor. Irmão, vai chegar amor para você, irmão. Eu não tenho dúvida disso. Mas agora é o momento da gente pedir para que o Senhor Jesus possa dar sentido para nós. Sabe por quê? Porque é obra do Espírito. É loucura para os homens entender o amor de Deus, irmãos. Como amar nós? Nós não prestávamos. Nós éramos pecadores, perdidos, inimigos da cruz. Como um pai entregou seu filho para morrer por pessoas imundas. Amor incondicional, ágape, fraternal. Um amor sem esperar amor em troca. Irmãos. Irmãos, o desejo do meu coração como pastor da igreja, que você ame o seu irmão. Para de frescura em nome de Jesus. De uma vez por todas. Mas ele é diferente de mim. Lembra, ele vai aperfeiçoar você em nome de Jesus, irmãos. Lembra disso, irmãos. Lembra disso, por favor, irmãos. É melhor ser diferente, irmãos. Quando tudo é igual, nós não vai tocar na parte que tem que ser tocada, irmãos. Deixa tocar, irmãos. É por amor. O meu desejo como pastor é que a gente se ame. Que você ama, esposa, ame o seu marido. Marido, ame a sua esposa. Filhos, amem os seus pais. Pais, amem seus filhos. Mas não porque ele pode dar um PlayStation 5 para você. Não porque ele tem. Não porque ele tem. Não. Ame por amar. Pelo amor de Cristo. Ame. Ame o seu pai, que você não escolheu. Ame a sua mãe, que você não escolheu. Mas Deus te deu para levar você num lugar de aperfeiçoamento em amor, mesmo que você não receba o amor. Mesmo que não. Ame. Ame os irmãos. Ame uns aos outros. Aprenda uns com os outros. Vá para a cruz. Morra o seu eu, para que a gente viva uma vida em comum junto, irmãos. Cara, se a gente chegar nesse lugar, irmãos, irmão, nós já estamos bem demais. Vamos orar ao Senhor, queridos? Em tudo isso, feche mais uma vez, é obra do Espírito Santo. E nós precisamos amar, conhecer a pessoa do Espírito. Orando, jejuando, lendo as Escrituras, compartilhando de horas com Jesus, num quarto, num secreto, mas não pedindo, mas só sendo Ele, vivendo com Ele, participando com Ele. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, irmãos. Nos leva nesse lugar, Senhor. Lugar que nós não esperamos nada em trocas. O amor que não espera, não escolhe porque a pessoa pode dar algo. Mas amar aquele que não pode dar nada se não for amor também, Senhor.
Nos leve a essa verdade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos leve a essa verdade recíproca entre nós, em nome de Jesus.